Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bianca de Araújo Laureano. Esse é o seu canal Justiça em Foco Notícias. Hoje, domingo, dia 2 de novembro de 2025, naquele dia da saudade, dia da reflexão, né, pessoal? Dia de lembrar daqueles que se foram, aquelas pessoas que nós amamos, né, nos deixaram, né, pessoal? Eu estou aqui com minhas duas saudades, né, acompanhada do meu vovô e da minha vovó, minha querida Maria de Nazaré, que me deixou agora em março de 2025. Ô, saudade, minha Nazarezinha. Então, o dia de hoje é um dia de reflexão, um dia de saudade, mas tristeza não, né, pessoal? Assim, minha avó era uma mulher muito forte, muito alegre, e me pedia sempre que eu fosse forte. Então, honrando ao que minha avó pedia, né, pessoal? Vou buscar aqui ser forte, vamos fazer o vídeo, vamos dedicar com muito carinho a todos aqueles que nos precederam, aqueles que nos deixaram, aquelas pessoas que nós amamos, que já se foram, em honra à memória delas, né? Com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação. Vamos tocar nossas vidas da melhor maneira possível, né, pessoal? Honrando aqueles que nos precederam, né, pessoal? Hoje vamos falar de Carla Zambelli, pessoal. Sim, Carla Zambelli, pessoal. Vamos ao site do G1. O relator e presidente da CCJ da Câmara espera concluir a análise da cassação de Carla Zambelli até agora o final de novembro, pessoal. A comissão deve encerrar prazo para produção de provas na próxima semana agora, pessoal, e dar início à contagem de dias para a apresentação do parecer. Após a análise, o caso vai ser enviado ao plenário da Câmara dos Deputados, que vai decidir sobre a cassação aí de Carla Zambelli. Pessoal, está chegando a hora, né, pessoal? A Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, da Câmara dos Deputados, pode analisar no mês de novembro agora a cassação da deputada Carla Zambelli, do PL de São Paulo, condenada a 10 anos de prisão e a perda do mandato pelo Supremo Tribunal Federal, o STF, e mais 5 anos por outro crime que já foi também tomada aí a sentença definitiva. Já vamos falar sobre isso, né, pessoal? O presidente do colegiado, o deputado Paulo Azzi, do União Brasil do Bahia, disse ao G1 que na próxima semana deve encerrar o prazo para a produção de provas aí do processo. Muito bem, pessoal. Vamos continuar aqui, né? Rapidinho, continuar lendo aqui a respeito do assunto, né, pessoal? Que é bastante importante, né? É uma deputada federal aí, né, pessoal? Em seguida, a ZI deve abrir um prazo de 5 sessões do plenário para que o relator, deputado Diogo Garcia, do Republicanos do Paraná, apresente o seu parecer. O deputado disse esperar que a análise do caso ocorra ainda em novembro. Carla Zambelli foi condenada pelo STF para comandar uma invasão a sistemas do Conselho Nacional de Justiça, né, do CNJ, lá com o hacker Walter Delgatti Neto, né? Já vocês acompanharam aqui comigo. Antes da condenação se tornar definitiva, ela fugiu para a Itália, o que levou a parlamentar a ser incluída na difusão vermelha aí da Interpol, pessoal. Vamos continuar aqui, né? Após o governo brasileiro pedir a extradição da parlamentar, Carla Zambelli foi detida em julho nos arredores de Roma. A justiça italiana ainda não decidiu sobre o envio da deputada ao Brasil e Zambelli segue presa lá em Roma, né, pessoal? Além disso, né, pessoal, o julgamento do STF determinou a imediata perda do mandato de Zambelli, sem deliberação da Câmara. O presidente da Casa, deputado Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, decidiu adotar rito distinto e enviou o caso à análise dos deputados. O relator do processo na CCJ afirmou ao G1 que o seu parecer já está na fase final. Segundo ele, nos últimos dias a sua equipe passou a fazer adequações para atender às determinações do ministro do STF, Alexandre de Moraes, que enviou documentos da ação que condenou Carlos Zambelli, mas impediu a divulgação pública do material. Pessoal, está proibido aí publicar o material que foi enviado para eles, né? O parlamentar não quis fixar uma data da apresentação do relatório. Garcia afirmou, no entanto, que deve seguir o prazo de 5 sessões. Pelas regras da Câmara, após a análise da CCJ, o caso será submetido ao plenário principal da Casa. Caberá ao conjunto de deputados decidir se Carla Zambelli perderá ou não o mandato. Para que ela seja cassada, são necessários, no mínimo, 257 votos neste sentido. Detida na Itália, a deputada Carla Zambelli
participou remotamente em setembro de uma audiência sobre o caso na CCJ. A deputada trocou acusações com o hacker Walter Delgatti, que também foi condenado com ela pelo STF. Zambelli afirmou que Delgatti mentiu a respeito do envolvimento da parlamentar com a invasão aí da UCNJ, né? Ela argumentou que todo o processo se baseou em uma espécie de disse-me-disse e classificou o hacker como mitomaníaco, né, pessoal? Aquela pessoa que mente, né, que não consegue parar de mentir, né? Mas um pouquinho complicado aí para a nossa deputada conseguir explicar essa história aí, né? De tanta mentira assim do Walter Delgatti, né, pessoal? Há fartas provas contra isso. Não é só o depoimento do hacker, né, pessoal? Há farta material comprobatório aí da participação da parlamentar na situação, né? Muito bem. Condenação de Zambelli pelo STF por perseguir armada homem em São Paulo se torna definitiva, pessoal, e já pode ser aí executada, né, pessoal? Muito bem. Vamos ver aqui. O Supremo Tribunal Federal declarou o chamado trânsito em julgado da condenação da deputada Carla Zambelli por perseguir armada um homem em São Paulo. Né? O trânsito em julgado é quando uma ação ela não tem mais nenhum tipo de recurso, não pode mais recorrer a nada, não tem mais nenhum tipo, nada a ser feito, pessoal. A sentença ela já é definitiva e não há nada mais a ser feito quando ela transita em julgado. Né? É o fim do assunto, sem recurso, sem argumento, sem fim, né? Simplesmente assim. Vamos continuar aqui, pessoal, mas antes eu quero convidar você, meu querido amigo, minha querida amiga, a se inscrever no canal Justiça em Foco Notícias e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro dos nossos conteúdos, né, pessoal? Deixando o seu precioso like e o seu comentário, que é extremamente importante para nós aqui do canal Justiça em Foco Notícias. E assim, o YouTube, a cada like, o YouTube reconhece o conteúdo como relevante e recomenda para quem não é inscrito no canal. Então, deixa seu like, deixa seu comentário que você pensa a respeito aí do caso Carla Zambelli, né, da deputada federal que está presa lá em Roma. O que você pensa a respeito desse assunto? Deixe seu comentário, fique à vontade. Chegou aqui pela primeira vez, eu quero te convidar a conhecer os nossos outros vídeos, nossos outros conteúdos. Fiquem à vontade a casa de vocês e sigam-nos nas redes sociais, pessoal. Tem canal Justiça em Foco, notícias em todas as redes sociais. Então, vamos nos conectar, vamos nos conhecer e seja muito bem-vindo. Não precisa esperar esse vídeo terminar, não, pessoal. Se inscreva agora, toque o dedinho no botão inscreva-se e ative o sininho das notificações. Assim você vai ficar sabendo toda vez que nós postarmos conteúdos aqui na plataforma, né, pessoal? O YouTube vai avisar para você, né? Vamos lá, seguindo aqui. Em agosto desse ano, o STF condenou a parlamentar a 5 anos e 3 meses de prisão por porte ilegal de arma e constrangimento ilegal com emprego de arma de fogo. Quem não se lembra, né, da deputada Carla Zambelli correndo aí atrás de um homem lá em São Paulo às vésperas da eleição do segundo turno, né, de 2022. Com o trânsito em julgado da decisão, a parlamentar não pode mais recorrer da decisão da Suprema Corte e a pena por esses crimes já pode começar a ser executada. Essa é a segunda condenação de Zambelli no STF. A deputada do PL também já foi condenada a uma pena de 10 anos de prisão para invasão no CNJ, né? E o Conselho Nacional com alteração de documentos, né? Foi algo gravíssimo, né, pessoal? Após a primeira condenação, Zambelli fugiu para a Itália, onde está presa e aguarda a decisão da Justiça e do governo italiano sobre o pedido de extradição feito pelo Brasil. O STF já determinou a cassação do mandato da parlamentar, medida que está sendo analisada pela Câmara dos Deputados, que deve ser decidida agora em novembro, né, pessoal? É a perseguição aí a um apoiador de Lula, né, pessoal? O Lula, o BO lá em São Paulo, no processo da perseguição armada. Zambelli foi condenado em agosto deste ano por 9 votos a 2. Agora o Supremo declarou que se esgotaram as chances de recursos e fixou o chamado trânsito em julgado. Os ministros acolheram a acusação da Procuradora-Geral da República contra a deputada pelo episódio ocorrido em outubro de 2022, na véspera do segundo turno das eleições presidenciais, né, pessoal? Vocês acompanharam aqui comigo, né? Na ocasião, Zambelli discutiu com um apoiador do presidente Lula em uma rua do bairro Nobre de São Paulo e o perseguiu com uma arma em punho. A maioria do Supremo seguiu o voto do ministro Gilmar Mendes, relator do caso, que apontou um elevado grau de reprovabilidade da conduta da deputada. Né? Elevado grau de reprovabilidade da conduta, né, pessoal?
que perseguiu um homem desarmado e de corrente política adversária na véspera da eleição após troca de insultos recíprocos. E ela nem poderia estar armada porque também ela feriu a lei eleitoral que proíbe, né? Mesmo ela sendo uma deputada, ela deveria respeitar a lei, ela não poderia estar armada, mesmo ela sendo deputada, mesmo ela tendo porte de arma, né, pessoal, ela não poderia estar, ela estava vedada também pela lei, e não queria saber, a pessoa estava armada lá e correu atrás do homem, e vamos que vamos, né? Graças a Deus não terminou numa tragédia, mas vamos lá. O ministro Nunes Marques votou pela absolvição da deputada em relação ao crime de porte ilegal de arma. Já André Mendonça votou para condenar Zambelli apenas pelo crime de constrangimento ilegal. Muito bem, pessoal, esse é o nosso conteúdo de hoje, né? André Mendonça e Cássio Nunes Marques, né, pessoal? Enfim, vamos deixar quieto, né? Esse é o nosso conteúdo de hoje. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Até o nosso próximo vídeo. E não se esqueça, pessoal, fique conosco, porque aqui você sabe, será sempre uma questão de justiça. Obrigada.